Fala Minas agora vai falar sobre a saúde de um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, o cérebro. Realizado pela primeira vez em 2014, o Dia Mundial do Cérebro foi uma iniciativa criada para abordar e defender temas relacionados à saúde desse nosso órgão. A data foi escolhida, em alusão ao aniversário de fundação da Federação Mundial de Neurologia, que foi organizada, oficialmente em 22 de julho de 1957. O cérebro, gente, ele é um órgão vital, o único no corpo humano que não pode ser substituído. Pelo menos até agora, Que até que a ciência nos prove o contrário, pelo menos até agora, esse é o único órgão que a gente não pode substituir em nosso corpo. Por isso, as doenças, e as condições que o afetam, são as que mais deixam pessoas com deficiências. E é o que aponta, Isso é o que aponta a Federação Mundial de Neurologia. E ainda, segundo a federação, existem aí, cerca de 10 bilhões de conexões entre neurônios que nos ajudam a ler, a escrever, observar, aprender, planejar, pensar, sentir, movimentar de uma forma geral e, claro, resolver os problemas do nosso dia a dia. Vamos então saber, sobre a importância desse órgão com o médico neurologista e neurocirurgião, o doutor Ítalo Denelli Venturelli, ele que está aqui no estúdio do Fala Minas. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Ô, doutor, já me conta uma coisa. Na abertura eu disse, é ainda um dos únicos órgãos que a gente não consegue substituir, Boa tarde a todos, boa tarde a você, obrigado pelo convite. Então, o sistema nervoso nosso é como se fosse uma árvore. Tem a raiz, que são a coluna, tem o caule e tem a copa da árvore. A gente fala cérebro, mas o cérebro é só a copa. Tem que falar também do caule, Porque nós temos, pelo processo evolutivo dos seres, a Terra existe há uns 4 bilhões de anos. Durante 1 bilhão não aconteceu nada, a atmosfera era muito ruim. No 3º bilhão começaram a aparecer os seres vivos. E o homem, do jeito como nós somos constituídos hoje, surgiu há uns 600 mil. Tivemos outros tipos de homens antes do nosso, O Neandertal, o Homem erectus, até chegar no Homo sapiens, que somos nós. Então, o nosso cérebro ele é o mesmo há uns 40 mil anos. Se você acordar uma mumiazinha lá que viveu há 40 mil anos e trouxer ela vai entender o que está acontecendo, E o nosso cérebro, a gente fala que são 3 cérebros. Como se fosse um apartamento, 3 andares, um prédio. O de baixo é o mais primitivo, é o cérebro dos répteis, Onde saem os galhos que vão subir lá para a copa da árvore, Depois tem o cérebro límbico, a gente brinca, o cérebro do gato, Que nos dá essa mobilidade, esse equilíbrio, E depois tem a parte superior, que já é o cérebro com consciência mais ampliada, Você disse que não precisa substituir, mas o cérebro humano ele vem diminuindo de tamanho. Por quê? No Neandertal, ele precisava comer muita raiz. Então ele tinha aqui protuberância, ele tinha que mastigar muito e tinha que fazer muita força. E não tinha um objeto, algo sensacional que chama linguagem. Com o advento da linguagem, você não precisa fazer tanta força com as coisas. E com a simbologia que isso nos trouxe, o ser humano, então, ele começa a ser muito mais ágil. Eu comparo com os alunos, é que nem aquele celular, aquele cebolão, e hoje em dia... E quando saiu, o celular está menorzinho, porque ele é muito mais eficiente, Então, o cérebro é algo maravilhoso, nos dá toda essa gama de, principalmente, nós temos consciência de si mesmo, E da magnitude toda do céu, da compreensão toda, Eu tinha um amigo que falava assim, a coisa mais incrível do mundo é como que o pó teve consciência de si mesmo, Porque você nascer dali do espermatozoide, do óvulo, e de repente você transformar tudo isso, e a gente entrar nesse universo não só do cérebro, mas também do aparelho psíquico,
nem digo religião, né? Espírito, alma, né? Mas quanta coisa acontece nesse ser humano. Esse ser humano é complexo, né? A partir de que idade aí a gente pode dizer que o cérebro ele está, né, em pleno funcionamento já desde o nascimento, desde o bebê até a fase adulta? Qual que é essa fase? Terceiro que a gente pode mês. identificar? Terceiro mês? Terceiro mês já tem o cérebro, né? Aí vem todas as questões do aborto, mas hoje não é o dia de conversar sobre isso. Mas dentro mesmo do útero da mulher, ele já começa a ter conclusões, né? Porque o interessante do Homo sapiens é que ele aprendeu a raciocinar. E o cérebro humano ele tem uma coisa que não é isso, só isso mais isso. É se isso mais isso, então aquilo. Que é a dedução. Que é uma somatória de fatores para se chegar a alguma coisa. Ele sai daí uma outra coisa. Ele junta duas coisas e sai outra coisa. Isso é o que justifica a educação, né? E qual que é a importância da gente também trabalhar, né, doutora, a saúde do nosso cérebro? Porque a gente fala de uma forma geral da saúde, né, para o corpo, mas a gente esquece alguns, né, os detalhes para se trabalhar a saúde do cérebro. Então, a saúde do cérebro, inclusive as outras, depende de bom hábito alimentar, dormir, evitar drogas psicoativas, né, que tem muito, né? Cuidar bem do teu aparelho, né? E o ser humano, hoje em dia, sob o ponto de vista psíquico, quase todos estamos pressionados, né? Quase todo ser humano vive períodos de angústia e de ansiedade, né? E a principal ansiedade é no trabalho. Então, o ser humano, quando ele está sob determinada pressão, né? Por exemplo, um bancário tem meta. Todo mundo acaba tendo metas por causa do cheque do fim do mês, né? Então, o ser humano tem que ter um horário que ele possa se distrair, se tranquilizar, relaxar, né? A grande questão é que a maioria de nós vamos relaxar no celular. E hoje em dia, algo que eu vejo muito importante, não é tema também de hoje, mas são os jogos e os adolescentes apostando o dia inteiro nos jogos, né? Conversa com você um minutinho. Isso acaba que não é um relaxar a criança. É. Criança e adolescente, eu Pois vejo que é. eles estão ficando cada vez mais estressados, Então. justamente por causa do celular. É a nossa época da competição, né? Porque é claro que você tem que trabalhar, fazer as coisas, né? Mas o nível de pressão ele é muito grande. E aí é como se você tivesse um carro, mas o motorista não está legal, ele está acelerando demais. Ele está freando muito, vai desgastar em algum lugar, vai dar problema em algum lugar. Porque nós demoramos muito tempo para chegar no nosso cérebro. O cérebro foi vindo, se transformando, né? Então, quando você usa principalmente droga vasoativa, uma série de coisas no psicoativas, ele não está acostumado, né? Doutora, e o que seria bom para a gente estimular o cérebro de uma forma saudável? Então, sem querer ser retrógrado, mas a família é uma coisa importante, né? Principalmente a criança e o adolescente se sentir seguro, né? Com um familiar, com alguém mais velho que venha conversando. O famoso bate-papo de nós, dos mineiros, né? Vamos tomar um café, né? Bater aquela dedinho de prosa. Vamos tomar um café, porque isso é muito bom, porque é acolhedor, né? E acalma a criança, porque senão fica só realmente estimulando o cérebro, que tem os livros que falam na ação dopamina. Hoje em dia quase todos nós estamos dependentes de dopamina. Você quer um estímulo, você quer um chocolate, quer um abacate, quer um doce, quer um celular, você quer uma ação. Você quer alguma coisa para se manter estimulado para alguma coisa. Estimulado. E dificilmente o ser humano consegue ficar ele com ele mesmo. Parece que ele está perdendo tempo. Ele tem a sensação de que está perdendo tempo, podia estar aprendendo uma língua, aprendendo alguma coisa. É aquele ditado, né? Aquela procrastinação. Parece que ele está procrastinando em não fazer nada. Mas o não fazer nada também é fazer alguma coisa a si próprio. É muito importante, né? Tem que ter a pausa. Mas é como eu estou dizendo, a criança hoje em dia ela vai na escola de inglês, matemática comum, faz luta, volta. Ela não tem uma pausa. Não tem tempo para brincar. Porque eu dei aula há muitos anos. O que é brincar? Brincar é aprender com prazer, né? Você está brincando ali. Primeiro que você aprende a conviver.
né, vivíamos na rua. Você aprende a conviver com as pessoas, porque depois, no seu trabalho, com certeza, Lúcia, você tem que conviver com a sua equipe Sim, toda. com certeza. O tempo inteiro, interagindo, saber como é que a pessoa está, para poder chegar nesse resultado final que você está tendo aqui agora, né? E sem, né, sem esse trabalho em equipe aqui, sem saber do meu time, eu não consigo estar aqui não também. Consegue. Né? Isso tudo não é só do cérebro, é do aparelho psíquico. O aparelho psíquico, o corpo humano é como se fosse uma cebola, nós vamos tendo várias cascas, né? Tem a parte consciente, tem a parte inconsciente, que você faz coisas que você, nossa, se arrepende, né? A nossa sociedade, ela reprime muito, Sim. né? Quando uma criança começa a destacar numa coisa, já vem os ataques das próprias crianças, né? E do nada pode, né? Não pode, não pode, não pode. Daí tem várias histórias do Einstein que poderíamos contar aqui, do não pode, não pode, não pode. E a criança começa a falar de alguma coisa. O Picasso falava que toda criança nasce artista, a sociedade é que poda. Exatamente. Né? E uma coisa muito interessante que eu vejo é que muitos especialistas dizem, principalmente para crianças ali até 4 anos, se a criança estiver brincando sozinha, não interrompa. É um momento de desenvolvimento dessa criança. Claro que às vezes a gente quer, né, nós como mães, pais, a gente quer interagir com a criança, mas observe de longe, se a criança está interagindo, né, brincando, principalmente quando ela está brincando sozinha, ela está em processo de desenvolvimento. Estou errado ou estou certo, doutor? Certíssima. É que, como eu estou lhe dizendo, nós temos essa questão da sociedade. Ele tem que fazer uma profissão que ele vai ganhar dinheiro, sustentar. Nós temos essa prisão, né? Aquela linha cronológica que a gente tem que seguir. Nossa, olha lá, não virou nada. Calma, ainda está jovem demais. Ou se quer tocar o instrumento, fala assim, não, para com isso é coisa para rico, você não precisa não, você tem que trabalhar logo, não é? E cada um desenvolve o cérebro, vai desenvolver de uma... Eu atendo crianças que muitas vezes têm até autismo, tudo, eles fazem cada desenho que eu não sou capaz de fazer, né? Nunca serei capaz de fazer aquilo, né? Cada um tem uma habilidade, né? Mas é preciso o homem é um animal social. E nós estamos ficando cada vez mais cada um no seu quarto, no seu apartamento. No seu celular, um olhando que para a fala, tela, logo o sem ser humano não vai conversar com falar ninguém. mais. Fala, por quê? Eles estão na mesma sala e falam, você está bem? O outro fala, estou bem. Tudo no celular, né? Nós vamos perder a capacidade de falar logo. E isso traz um retardo no cérebro também, né? Se a gente não se propõe a desafios fora do mundo digital, a gente também deixa de pensar um pouco, A né? questão é que o mundo digital é rápido. Apertou um botão, fechou, apertou um botão, abriu. Quando você vai conversar com uma outra pessoa, não é tão rápido. Cada um tem um tempo. E aí já gera aquela angústia. O jovem quer conversar mais rápido. Ansiedade. Tá demorando para falar. Vamos. Não precisa ser vamos, cada um tem o seu tempo. Porque quando você fala em psicologia, em psicanálise, existe o tempo de ver as coisas, o tempo de compreender e o tempo de concluir. Nós perdemos o tempo de compreender, ver, conclui. Toma lá, dá cá. Bateu, levou. E eu vejo muito isso nos próprios vídeos do Instagram. Às vezes isso acontece até comigo, viu, gente? Eu vou confessar aqui. Começo a ver um vídeo e começo a me interessar, mas eu tô vendo que tá demorando muito. O que eu faço? Corro o vídeo lá pro final e aí já vejo o resultado. É aqui que o doutor falou. Eu tô perdendo o tempo de compreender. Compreender, porque senão é toma lá, dá cá. Não precisa do cérebro. Você já viu, reagiu. Então não dá tempo. Então por isso que existem as discussões toda hora, porque primeiro que não se respeita o outro, né? Sim. Então esse tempo de compreender ele é importantíssimo, porque você pondera, você se acalma. Meu pai falava assim, vamos tomar um café? Eu ficava assim, vamos tomar um café. Hoje em dia é raro ver isso. É raro, vou tomar um café, né? Eu falava, agora é importante tomar um café para dar um tempo para entender a situação e o contexto. Senão você toma decisões muito rápidas, muitas vezes... Decisões erradas. Tem que pedir desculpa, né? Assumir um erro, que é muito um difícil erro que é em algumas difícil situações. a gente fazer. A nossa vaidade é maior do que a vontade de aprender, né? Então, dificilmente uma pessoa se desculpa ou ela tem a humildade de aprender, seja com quem for, né? Até um passarinho, o vento, as nuvens te ensinam, se você tiver
apto a aprender, né? A viver e a compreender aquele momento, não deixar aquele momento passar. Que aí vai ser aquele passado, a pessoa vive hoje em dia pensando no amanhã, no futuro já, né? E não deixa de viver o presente, que é essa fase do compreender. Praticar, minha esposa sempre fala, Silvana, praticar presença, né? A pessoa ou está no passado ou está no futuro, né? Eu vou fazer, fiz ou vou fazer. Precisa estar presente. Às vezes você está com uma pessoa que você ama, está tão perto de você ali, mas você está... E você fala, nossa, perdi aquela oportunidade. Praticar a presença é importante. E tudo isso, quem manda, tá aqui, tá né? lá na a gente cachola. consegue. E é um órgão que a gente consegue controlar, né, doutor? Nem todos nós conseguimos controlar, na minha opinião, né? Sim. Por causa do inconsciente, né? É como se fosse uma sombra. Tem coisas que você faz, você não sabe de onde, né? Que nem eu fui em psicanalista, sou psicanalista e fui psicanalista há muitos anos. Tem coisas que você fala através da fala que está no teu inconsciente, né? Que você fala, mas por que eu falei isso aqui? Para mim foi muito importante ter ido numa psicanalista, né? Falado as coisas, porque que nem quase todo médico nasce achando que vai salvar todo mundo, né? Eu punha minha capa de super-homem, aqui eu tô com ela, saía voando que eu vou salvar a humanidade, né? E nem sempre eu conseguia, né? Então, aquelas fantasias de onipotência, né? Então é preciso realmente, se você tiver oportunidade, na minha opinião, é importante você falar com uma psicóloga, falar com um analista, para evita você cometer uma série de coisas que você sai derrapando, sabe? Com certeza, gente. Olha só, nós conversamos agora, né, com o Dr. Ítalo Denelli Venturelli, ele que é neurocirurgião, né, neurologista, trouxe pra gente um papo bem descontraído sobre esse órgão, né, que é vital e tão importante aí para o nosso desenvolvimento, que é o cérebro. Então, quero agradecer aqui a presença do doutor, né, Obrigado. E numa próxima oportunidade a gente traz em outro assunto. Tá aqui. bem, obrigado. Obrigado, Lúcia. É isso, gente, tá vendo só? Quem sabe, né, um dia a gente volte a falar aí sobre esse assunto e a gente vai ficar de olho. A ciência evolui tanto, né? Eu disse aqui que até então o cérebro é um órgão que a gente não substitui, né? Mas a ciência, né, a medicina sempre surpreende, a gente vai ficar de olho, né? Que a gente já tem aí a inteligência artificial que é controlada por computadores. Quem sabe, né? A gente vai acompanhando isso e a gente vai trazendo aqui no Fala Minas, porque eu quero levar informação para você, né? Com conhecimento, tá joia? Conhecimento ali de fato.